Análise da bike Swift Enduravox GRX Adventure, uma gravel com G maiúsculo. Se você quer saber tudo a respeito dessa bike, fique com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Recentemente a Swift lançou alguns modelos para bikes de estrada e junto a essas bikes acabou lançando também uma linha de gravel, né? Uma modalidade que está ganhando muitos adeptos e está vindo com muita força para o Brasil. A gente já falou um pouquinho a respeito das gravel, né, da bike gravel, na verdade, né, onde a gente explica um pouquinho o que é o conceito. Então, se você ainda não sabe, nós já temos vídeo aqui no canal, dá uma pesquisadinha que a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre o conceito do assunto. Hoje a gente vai fazer a análise da bike em si, tá? Bom, como eu falei, né, no mercado brasileiro está crescendo e está ganhando muita força nesse aspecto desse estilo de bike, que acaba sendo uma bike mais mista, né, que você pode usar em vários tipos de terreno. Portanto, a nossa análise de hoje é somente sobre essa bike, vamos falar de todos os componentes, todos os acessórios, todos os detalhes dela. O primeiro detalhe que a gente vai trazer aqui para vocês é o quadro. Nós temos aqui um quadro formado em alumínio 6069, que é um alumínio um pouco mais premium, então é um alumínio um pouco mais leve, com tripla espessura nos tubos, né, são tubos hidroformados. Isso faz com que ele tenha mais leveza em pontos específicos, né? A gente acaba tendo então aí pontos onde tem mais material e onde tem menos material. Então isso faz com que o quadro fique mais leve, mais maleável e também não perca resistência em momento algum. O projeto da Swift, ele é um projeto de desenvolvimento, isso é um ponto muito importante de ser citado, né? Existiu muito trabalho por trás para poder chegar nessa geometria de quadro que a gente está vendo. A plataforma da Enduravox ela é a mesma para as bikes de estrada, né, as Enduravox Pro e Comp, e também para a Enduravox GRX Adventure, que é essa que a gente tem no estúdio hoje. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma bike de endurance, né? A ideia da bike endurance é te oferecer um pouco mais de conforto, né, principalmente para longas distâncias. Então, para isso a gente tem o sit stay um pouco mais baixo em relação à altura do tubo do selim, fazendo com que toda a parte de impacto que a gente sinta na traseira seja melhor absorvida. Além de tudo, a gente tem a parte do flex stay, que faz com que esse tubo seja um pouco mais robusto, também absorvendo um pouco mais dos impactos. O BB Trop, que é a parte central do quadro, é um pouco mais baixo, gerando um pouco mais de estabilidade, né? Fazendo então com que o piloto tenha um pouco mais de conforto para longas distâncias e mesmo numa descida ele não tenha perca de agilidade. Para a parte de garfo, nós temos um garfo full carbon, né? Todo ele em carbono, já com a espiga um pouco mais alta, então o taperhead, né? A gente acaba tendo mais conforto também nessa parte aqui, que é uma tendência que a gente tem visto em outras bikes, né? Outro resultado final que a Swift conseguiu entregar foi a questão do chainstay ser um pouco mais largo, né? Então a gente tem um clearance bem aberto, permitindo pneus bem largos de acordo com a sua necessidade, como é o caso desse modelo que a gente já está vendo nesta bike aqui. Parte de cabeamento ele é totalmente interno, né? Somente o cabo dianteiro do freio que fica um pouquinho exposto, porém todo o roteamento ele é interno, então fazendo com que a bike fique mais clean, mais limpa, né? Isso é uma tendência, a gente já vê lá no modelo de entrada da Swift, já vê esse padrão, então a gente está vendo também esse padrão sendo repetido aqui. Um grande detalhe é que o cabeamento aqui não é interno pela mesa, ele é por baixo da mesa, né? Se vocês depois vão ver um takezinho mais próximos aí, a gente tem aqui então uma espécie de proteção e o cabeamento está por baixo aqui, a gente consegue sentir ele, né? Se botar a mão por baixo da mesa, a gente consegue sentir ele aqui disponível, né? Para quem quer fazer um fit, fazer algum ajuste, isso torna um pouco mais fácil de fazer mudanças de tamanho de suporte, né? Então tu não precisa desmontar toda a bicicleta para poder fazer a troca de um suporte de guidão, por exemplo, né? A transmissão dessa bike aqui é uma transmissão dedicada ao uso da gravel, né? Recentemente a Shimano lançou, então, atendendo à necessidade do mercado, o grupo GRX, que vem a ser o grupo específico para esse estilo de uso, né? Neste caso aqui nós temos o grupo que é com 2 velocidades na frente por 10 na traseira. Também existe o GRX de 1 por 11, que também é específico para gravel, né? Já com os STIs, então, na posição mais de drop, né? Então aqui a gente vai falar de um grupo que vai ser totalmente dedicado para esse estilo de uso, onde a gente vai ter todo ele formado pelo grupo GRX, como eu citei. O câmbio traseiro aqui é um GRX RD RX 400 SGS, que é aquele câmbio que vai ter o queijo um pouquinho mais longo. Para a parte de pé de vela, nós temos um FC RX 600. Então aqui nós temos um escalonamento do pé de vela com 30-46 dentes, né? Diferente das bikes de estrada que normalmente são 34-50, então a gente tem ele um pouquinho mais reduzido. E lá na traseira nós temos 11-36, que vai te permitir fazer algumas escaladas com um pouco mais de facilidade.
Lembrando, claro, que o conceito da gravel é um estilo de bike muito amplo, né? Que tu vai usar ele tanto para estradões, né? Talvez algumas subidas e muitas vezes tu vai até mesmo entrar na trilha, né? O pessoal tá usando essas bikes para esse estilo de uso. A Swift envia suas bikes com dois tamanhos de pé de vela. Nós temos um pé de vela de 170 mm para as bikes menores, e pé de vela de 172,5 para bikes um pouco maiores, né? Gerando uma mudança de alavanca de pé de vela, que é bem importante de ser citado, pois afinal de contas o tamanho do ciclista infere nessa posição. E claro, né, no tamanho da perna dele também. Como eu citei, a parte de ST, né, que é a parte onde a gente tem os trocadores de marcha e freio, é dedicado ao grupo, né, afinal de contas a gente vai ter um guidão com drop, né, então vai ter essa abertura um pouquinho maior e faz parte do conjunto como um todo, né, oferecendo então para o ciclista uma posição um pouco mais confortável de pilotagem e, claro, não perdendo em nada a questão de estabilidade, né, que é um ponto bem importante nesse estilo de bike, pois o seu estilo de uso difere um pouco da questão da road tradicional, bem pura, né, onde você fica mais tempo numa única posição. Para a parte de freios, nós temos um RX 400, que é dedicado ao grupo GRX, né? Então a gente tem um par de freios hidráulicos com rotores RT54 de 160 mm da Shimano. Então aqui a gente também vai ter um freio que vai ser mais efetivo, pois afinal de contas, como eu citei, é uma bike que vai enfrentar subidas e descidas, então você ter um freio hidráulico você tem mais conforto, principalmente, né, na hora de fazer aquela descida um pouco mais longa e pegar um pouquinho mais de velocidade também. Para a parte de cubos, nós temos o HB RS 470, tanto na dianteira quanto na traseira. Então a gente tem o mesmo par de cubos de 28 furos. Para a parte de eixo, nós vamos ter um eixo de 12 por 142, então já é um eixo um pouco mais robusto, lembrando que o uso dela por muitas vezes vai ser um pouquinho mais agressivo, trilhas leves você vai conseguir fazer com essa bike aqui. Outro ponto alto nessa bike que a gente achou muito interessante é o fato de que ela vem com uma blocagem que fica escondida, né? É uma blocagem nova que a Swift desenvolveu, segundo informações que a gente conseguiu, e ela acaba então fazendo com que fique dessa forma, escondida para dentro do quadro, e evitando a necessidade de uma ferramenta extra, uma ferramenta adicional para poder remover os cubos aqui, remover as rodas no caso, né? Então ela fica totalmente interna no quadro, como vocês podem ver aqui. Aqui a gente vai ter raios da marca Sapin e aros da própria Swift, da Swift Alloy. Para fechar as rodas, nós temos pneus Schwalbe G1 700/40, já é um pneu com um pouquinho mais de garra, que vai te entregar um pouquinho mais de conforto, e tem essa bandinha bege, né, que acaba deixando a bike mais bonita. Importante citar que esse aro é um pouquinho mais largo, tá? Ele é um aro com 23 mm de espessura interna e 28 de altura, então já permitindo fazer o tubeless caso necessário, caso você opte por fazer essa tecnologia. Uma grande jogada da Swift é escolher bons componentes para sua bicicleta. Aqui nós vamos ter um guidão com 420 mm de tamanho ou 440, então isso vai diferir de acordo com o tamanho da bike. E com uma abertura de 16 graus em relação às suas laterais. Isso é um padrão que a gente já tem visto em outras bikes importadas, né? Então acaba tendo essa abertura um pouco maior, tornando a pilotagem, como eu falei, um pouco mais estável, principalmente para pilotagens mais agressivas, né? Onde você está descendo, você tem que ter um pouquinho mais de abertura. E claro, não perdendo em nada a sua aerodinâmica, pois afinal de contas você ainda tem a posição de sprint, né, onde você pode pegar na parte inferior do guidão. Outro ponto importante, como é uma bike que também é desenvolvida para a parte de cicloturismo, ela tem a parte superior do guidão achatada, então se você está numa posição mais confortável, acaba deixando a mão um pouquinho mais firme, né? E claro, para descansar um pouco, né, não vai ficar muito tempo na mesma posição, então você acaba fazendo uma troca de posições e deixando a bike mais confortável para longas distâncias. Este modelo aqui vai te acompanhar com um canote, que é uma grande jogada da Swift em relação à parte de conforto. Pois afinal de contas aqui a gente tem um canote em alumínio, né, com 350 mm de tamanho e 40 mm de curso, então ele é um canote com amortecimento. Então caso você pegue algum buraco na traseira, você acaba tendo um pouco de amortecimento nessa parte, tornando a sua pilotagem um pouco mais confortável. A fita de guidão que a gente vê aqui é uma fita da própria Swift, bastante confortável, né, uma fita mais macia para longas distâncias, como eu citei. Por ser uma bike desenvolvida também para cicloturismo e também para pedais mais longos, ela já vai te acompanhar as bolsas da Draisiana, que são bolsas que você pode ter, daqui a pouco carregar algum equipamento, carregar algum suplemento, botar o seu celular, alguma coisa do gênero. Então, também permitindo que você consiga fazer longas distâncias e, claro, né, levando menos peso no corpo, deixando mais na bicicleta. Todos os quadros da Swift estão vindo com 3 furações para caramanholas, então daqui a pouco você pode usar 2 caramanholas, você pode usar sua porta-ferramentas na parte inferior do quadro, então é uma opção mais ampla que a gente tem. Um ponto talvez negativo nessa bike é o fato de que ela não vem com furação para botar garupeiras. Muita gente gosta de usar esse estilo de modelo com bolsas, né, bolsas de selim e bolsas alforjes também.
E aqui a gente não vê a furação, né? Que talvez seja um ponto negativo nessa bike, o fato de ela não ter a furação para poder acoplar o bagageiro ou não. É uma escolha do ciclista, né? Então acho que a empresa poderia sim estar cedendo essa posição de escolha, né? Parte de selim, nós temos um selim da marca Selle Royal, modelo Verve, que é um selim específico para gravel, né? Então a gente vai ter uma dedicada aí em relação a essa parte de componentes. Sendo produzida em 4 tamanhos, essa bike vem do 49, do 51, 54 e 57, que é uma carência do mercado nacional em bikes maiores, né? Pessoas de mais estatura normalmente sofrem para encontrar bikes acima do 56, né? Então aqui a gente já vai ter um modelinho que tem essa estatura um pouco mais alta sendo atendida. Produzida em uma única cor, ela vem nesse tom de verde com creme, lembrando muito a nossa Sense Versa, né? Afinal de contas, para quem não sabe, a Swift faz parte do grupo Sense também. Então a gente tem aí uma política das duas empresas de ter um modelo mais de entrada na Sense, né, que é a Versa, e a Sense, que seria o modelo mais completo, já não está mais em linha, sendo substituído pelo modelo EnduraVox GRX Adventure. E também nós vamos ter um outro modelo que em breve a gente pode estar falando aqui para vocês, que é o modelo da Swift de carbono, também voltado para o uso de gravel. Essa bike hoje está sendo comercializada a R$ 13.490. É um preço um pouco mais alto, mas acaba sendo uma bike que entrega componentes de alta qualidade. Então, por muitas vezes, ele vai valer a pena, se você, claro, comparar com marcas importadas que estão sendo trazidas para o Brasil, né? Aqui temos um projeto muito justo, de acordo com a faixa de valor que a gente está trabalhando e componentes, né? É importante citar esses pontos. Mas, afinal de contas, a gente acaba não tendo tantas opções de comparação nacionais, como é o caso dessa bike aqui. Para quem não sabe, né, a Swift tem uma longa história com bikes de estrada. Ela já trabalha desde 2008 na produção de quadros em projetos específicos, né, e traz muita da expertise, muita da sua geometria para as bikes, atualmente as bikes de entrada, que é um lançamento, né, que a gente viu recentemente acontecendo agora em setembro de 2022. Então a gente sabe que aqui a gente ainda vai ter muito campo para ser explorado. Essa com certeza é uma bike que vai gerar muita diversão para quem é adepto do gênero. Fechou, galera? O vídeo de hoje era isso, a gente queria trazer um pouco mais a respeito dessa bike e também saber a opinião de vocês. Vocês usariam uma gravel, uma bike assim de estrada para fazer uso diário? Vocês usariam ela para fazer um pedal de final de semana? Como é que seria o uso dessa bike aqui? Deixem aqui nos comentários e aproveitando, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações que a gente está sempre produzindo um conteúdo bem completo para vocês. O vídeo de hoje era isso, a gente agradece, valeu e até uma próxima!